Olá, galera. Meu nome é Rafael, eu sou professor de português, de gramática, redação e literatura. A gente trabalha com o ensino fundamental, com o ensino médio. Nós aqui do Mapeando Enem estamos ligados nas provas, temos estudado as provas para trazer o melhor conteúdo para que você possa ser aprovado no Enem 2020. E a gente não está sabendo se vai rolar o Enem 2020, né? Porque a pandemia, mas vamos acreditar, não vamos deixar de estudar porque a gente não sabe se vai acontecer. O assunto de hoje é um assunto que eu costumo dizer que é um problema no Brasil. Porque se você tem 100 pessoas, 100 estudantes, 50 estudantes erram 50% das questões de crase, que é o nosso assunto de hoje. E crase é muito mais simples do que você possa imaginar, tá certo? Vamos ver algumas dicas para que você saia daqui expert. Se você olhar para mim e disser que, professor Rafael, não sei usar crase, eu vou dizer para você, realmente eu entendo, eu concordo, que a gente passa na placa do mercado, da padaria, os de preço, as placas de preço, todas essas coisas, elas normalmente são escritas da forma incorreta, da forma inadequada, de acordo com a norma padrão, beleza? Então vamos lá. Qual é a grande dica da crase? Gente, crase é um objeto. Pensa como a crase sendo um objeto. Uma pessoa, um ser vivo. E ele é feminino. Agora vamos pensar no mundo feminino. O mundo feminino é peculiar, cheio de detalhes e único e exclusivo. Essa é a grande onda da crase. O que você precisa perceber é que a crase é feminina, sempre está ao lado de coisas femininas. Tudo que é masculino não faz parte da crase, com algumas exceções que a gente vai ver, mas de forma geral é perceber que a crase ela só vai estar dentro do mundo feminino. E quando eu penso no feminino, eu penso no gênero, e quando eu penso no gênero, eu penso em palavras femininas acompanhadas de artigos, preposições ou os dois juntos que formam a crase. Vamos lá? Então antes da gente começar, é importante que você perceba que a crase ela é dividida em 3 grupos. O grupo das regras obrigatórias, opcionais e aquelas em que a gente nunca usa crase. Professor Rafael, são muitas regras? Até que são algumas, mas umas se aliam a outras e se a gente der uma economizada, a gente consegue perceber o panorama inteiro. Vamos dar uma observada nessa frase aqui que vai aparecer para vocês em algum lugar. Presta atenção nesse exemplo. A carta foi entregue à mulher. Olha só essa estrutura. Quando a gente fecha entregue à mulher, nós temos o verbo entregar, nós temos a crase o acraseado e a palavra mulher. Primeiro que você precisa observar aqui, nós temos um verbo, um artigo e uma preposição juntas, porque eu sei que você já sabe que crase é a junção de artigo e preposição na mesma letrinha, e a próxima palavra é feminina, mulher. Então, a primeira coisa que você precisa observar, olha o universo feminino, observa como nós estamos tratando do universo feminino. Agora vamos fazer análise sintática? O verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem entrega algo a alguém. Esse a alguém é representado pela mulher. Então, se você prestar atenção, o verbo entregar, ele exige uma preposição. Quem entrega algo a alguém. Observam? A alguém, isso daí é a preposição. E a palavra mulher lá na frente, o que é que ela tem? Ela tem um azinho na frente, porque a gente não fala o mulher, a gente não fala mulher, a gente fala a mulher. E quando eu junto o entregue a com a mulher, juntou os dois a, formou crase. Deu para entender? Então, qual é a grande regra? Só existe crase diante de palavras femininas, ok? Qual é a outra regra importante sobre a crase? Nas horas, gente, não existe a possibilidade de escrever hora sem a crase. Às 7 horas, às 8 horas, às 9 horas, tudo tem crase e não tem como fazer o contrário. Vou pegar um gancho aqui, aprofundar aqui, já que eu estou falando de hora. Gente, não existe HS, não existe HRS, é só H, senhor. Não me inventa de botar um R e um S aí que você está complicando a minha vida. Se é hora, é só H. Tudo bem? E qual é o outro lugar obrigatório que a gente usa a crase? Nas locuções adverbiais femininas. Não sei o que é uma locução adverbial feminina, te digo agora. À tarde, à noite e por aí vai. Existem milhares. Se for locução adverbial feminina,
tem crase com certeza. E também existem as situações em que obrigatoriamente você não pode colocar uma crase. A gente vê em redação, a gente vê nos lugares na rua, a gente vê que as pessoas escrevem crase em lugares que não deveria estar. Olha só, a propósito. Outro dia eu li assim, a propósito, por que você não me ligou? E a pessoa me jogou uma crase na frente do a propósito, gente, já perdeu a linha. Propósito é masculino, gente. Como é que você me põe a crase? Gente, olha só, quando nunca usar a crase? Nunca, jamais, diante de palavra masculina. Ah, mas tem uma moda. Calma, eu nem terminei ainda. Mas existem as exceções. Qual é a grande exceção? O a moda. Né? E quando eu digo que ele escreve a moda, ele escreve a Machado de Assis, esse A é craseado por quê? Porque é a moda de Machado de Assis. O bife é a milanesa, eu estou dizendo que ele é a moda de Milão. Esse A, ele é craseado e é a única exceção em que há a possibilidade da crase vir diante da palavra masculina. Outra dica importante sobre como não usar a crase, e que sempre é um problema que eu reparo, principalmente quando eu estou corrigindo os textos de redação, né, as dissertações. A crase, gente, ela é muito organizada. Ela só existe se tudo estiver no singular ou se tudo estiver no plural. Como é isso, professor? Presta atenção. Eu não vou a festas. Esse A está sem crase por quê? Porque festas está no plural. Para que o A tivesse craseado, tinha que ser as festas. Então, tudo no singular, craseado. Tudo no plural, craseado. Um no singular e um no plural, sem crase, meu senhor, pelo amor de Deus. E também existem as situações em que a gente usa a crase de forma opcional, né? Chego na situação e decido se fica melhor com crase ou se fica melhor sem a crase. A decisão é sua. São 3 casos simples e tranquilos. Primeiro, diante dos pronomes possessivos femininos. Minha, nossa, sua, é opcional. Você pode ou não colocar a crase, tá certo? Nós também temos depois da palavra até. Se depois da palavra até você tiver uma palavra feminina, é também opcional o uso da crase. Por exemplo, ele foi até a casa. Esse a casa é opcional o uso da crase. Você pode ou não usar a crase. E a outra situação em que nós usamos a crase de forma opcional é diante dos nomes próprios femininos. E aí, por exemplo, ele entregou a carta à Patrícia. A Patrícia é o objeto indireto e ele recebe crase se você decidir, anjão, botar uma crase. Se você não quiser, não precisa, ok? Eu tenho certeza que depois dessas dicas você estará craque. Faça exercícios, estude, se exercite, que o Enem tá chegando e eu garanto que você vai tirar nota 10. Um abraço!